Nessa entrevista eu vou falar do único trader do livro 100% sistemático. Ele usa robô para operar, robôs, né? Para operar e, aliás, nem opera como sua atividade principal. É uma delas, na verdade. Ele faz um monte de coisa. Depois da vinheta, a gente vai falar do Marston Parker. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu quero pedir para você já deixar um like, se inscreve no canal se você não é inscrito e o mais importante, seja um membro gratuito do SST. Lá dentro do SST você tem e-mails semanais incríveis, um conteúdo exclusivo, não é e-mail sobre nada não, é coisa legal. Cartas de um capitalista, você tem encontro todos os dias com a gente, dentro da nossa comunidade por áudio. Além de um encontro semanal às terças-feiras, às 19 horas, não deixa de se tornar um membro do SST, é de graça. Vamos falar do Marston Parker, mais um trader desse livro aqui, ó, o Unknown Market Wizards. Quando o Jack Schwager, que escreveu esse livro, comenta sobre o Parker, no começo do capítulo sobre o Parker, né? Ele disse que no início ele não considerou sequer incluir o Parker no livro, porque os resultados dele não são os mais impressionantes comparado com os outros traders que ele já tinha entrevistado. Mas algumas coisas chamaram a atenção do Jack. Primeiro, a consistência do Parker em resultados no trade que passam de 20 anos. E, em segundo lugar, a capacidade dele de fazer isso de maneira totalmente sistemática. Não há, em lugar algum, uma decisão, por menor que seja, discricionária, não pelo menos no trading, né? Eu mesmo tenho operacionais que eu considero premissados, mas eventualmente alguma regra pode ser flexibilizada dependendo do caso. Eu, Garuf, me considero um trader semi-sistêmico, já o Parker é diferente disso no sistema em si. O Parker, ao longo de 20 anos, acumula um resultado de 20% ao ano do capital. Pode até parecer pouco, mas pensa um pouco comigo aqui. Ele não faz só trade na vida dele, ele tem outras atividades, ele gosta de violino, vou contar daqui a pouco. Ele nunca dedicou o tempo dele integral em ficar na tela. E mais, se você pensar nos 20% ao ano, ele triplicou a rentabilidade média do S&P. Algo invejável pelos mais renomados gestores do mundo. A entrevista do Jack com o Parker rola lá no home office do Parker e ela começa mais ou menos assim, falando sobre música e trading, duas coisas muito presentes na vida do Parker. Ele tinha uma paixão muito grande por violino, por tocar violinos. Desde a escola ele buscava melhorar a habilidade dele com esse instrumento. Naquele ponto, ele tentou entrar em alguns importantes conservatórios para melhorar a habilidade com o violino, mas ele enxergou ali a realidade de que ele nunca seria um grande músico. Apesar de amar o instrumento, não era, segundo ele, suficientemente bom para estrelar como um violinista. Ainda na época da escola, ele teve o primeiro contato com computadores. Computadores que eram do tamanho de uma sala. Estou falando lá anos 80, comecinho, fim dos anos 70, 80, década de 70, 80, computadores gigantescos do tamanho de uma sala, mas foi ali que ele começou o interesse por programação. Mas parou de interagir com a programação por um tempo, no fim da escola, e voltou a atenção para o violino. Foi só lá na faculdade que o contato dele com os computadores voltaram. Depois que ele se formou, já programando, fazendo programas relativamente simples, ainda numa época que os computadores pessoais ainda estavam gatinhando. Ele conseguiu um emprego em uma loja de informática como vendedor. Lojas de informática também, computador pessoal muito no começo nessa época. Ele não ficou muito tempo nesse emprego, por acaso ele conheceu o presidente de uma pequena empresa que desenvolvia software, ela chamava Cortex. Ele conheceu esse cara numa festa. Ele convenceu esse presidente a conseguir uma entrevista para ele na empresa. A entrevista aconteceu e ele conseguiu o primeiro emprego dele como programador, ganhando bem pouquinho, mas conseguiu um emprego. E lá ele ficou por 4 anos, até que ele foi para um outro trabalho, numa outra empresa maior, ficou nessa outra empresa por mais 3 anos e em certo momento ali, ele e os colegas que trabalhavam nessa empresa souberam que algumas pessoas iam ser demitidas da empresa, incluindo eles próprios. Então eles decidiram sair, montaram uma pequena empresa de software juntos,
voltados em criar sistemas para testar outros sistemas. Eles trabalhavam como terceirizados nesse momento para uma empresa chamada Segway Software. E foi o primeiro contato do trading do Parker, aconteceu ali. Essa Segway Software, ela decidiu comprar a solução de teste que o Parker, o grupinho do Parker fez ali, em troca de umas ações da empresa. E o que foi interessante ali naquele momento foi que o principal investidor dessa Segway Software era o Gene Simmons, da Renaissance. Ele é o Renaissance, um famoso fundo quant. Aliás, se você não sabe quem é o Gene Simmons, você deveria saber dar uma pesquisada. Naquele ponto, o Parker só sabia que o Simmons era um investidor rico que operava commodity. Ele era tão importante, o Simmons, para essa empresa, para a Segway Software, que ele era o único que podia fumar dentro do escritório. E ali no fim, a Segway fez um IPO, se lançou na bolsa. E por alguns instantes o Parker tinha na mão dele mais de 6 milhões de dólares nas ações dele, que ele pegou quando vendeu o software dele. Mas como os funcionários eles não podem vender as ações, é um processo que chama lock-up period, é um período de meses onde os funcionários não podem se desfazer das ações. Por uma sequência de motivos de mercado e motivos do próprio mercado deles ali, a ação afundou para 10 dólares e no fim o Parker conseguiu realizar a posição dele com um preço médio de 13 dólares mais ou menos. No final das contas ele saiu com mais de 1,5 milhão de dólares e largou o trabalho. Mas não foi ainda ali que ele virou um trader. Naquele momento ele tinha interesse em bolsa de valores, porque ele ficou vidrado em acompanhar a ação que ele tinha posição, né? Mas não foi ali que ele começou, foi mais adiante que ele buscando saber como é que ele poderia aplicar o próprio dinheiro e decidido a não colocar essa grana na mão de um gestor de patrimônio, ele indo numa livraria, ele viu um livro do Alexander Elder chamado Trading for a Living. A versão em português desse livro chama-se Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Talvez você já tenha conhecido, comenta aqui se você conhece esse livro. O Parker, a partir daquele momento, ele começou a buscar mais informações sobre trading e conheceu, por correspondência, o Gary Smith. O Gary ele usava um método de trading bem próximo de uma coisa sistemática, o que chamou a atenção do Parker. Existia ali, nesse operacional do Gary, um toque discricionário, que exigia olhar gráficos no momento final, depois que todos os filtros tinham sido feitos, né, cumpridos-se todos os filtros, para observar se tinha um rompimento gráfico, etc. Foi ali que o Parker se juntou ao Gary e começaram a operar juntos por um tempo. Em certo momento, o Parker traz uma ideia de trading para o Gary e o Gary gosta. O Parker comenta nessa parte da entrevista que ele faz questão de fazer bastante backtest nos sistemas que ele opera. Mas ele diz que naquela época, no começo, né, ele era ingênuo e ele fazia muito o que a gente chama de hiperotimização ou curve fitting, que chama em inglês. É basicamente otimizar um sistema, ficar ali testando parâmetros para que o resultado no passado fique excelente, mas geralmente isso não funciona bem no futuro. Se você faz um data mining, otimiza muito o passado, dificilmente isso consegue ser representado no futuro. E foi a partir daquele momento, descobrindo muitas coisas nos testes dele, ele descobriu, por exemplo, que os stops curtos durante o mercado intraday não eram bons para o sistema dele. Ele passou a colocar os stops somente em barras do diário depois que o candle do diário era aberto, né? Ele colocava no dia anterior. Um exemplo daquela época. Foi ali mais ou menos em 1999, ele conseguiu uma rentabilidade de mais de 20%, tinha conseguido 20% naquele ano, até que em dezembro, ele ainda operando com um toque de discricionariedade, ele passou por um drawdown bem forte, que fez ele de vez ir para trades que são totalmente sistêmicos. Ele devolveu praticamente quase o ano todo naquele dezembro. Uma coisa que o Parker vê, que foi um pouco ingênuo em pensar, que cada drawdown que ele tinha, ele podia simplesmente olhar para o passado, otimizar o sistema, ver que parâmetro seria melhor. Ah, a média de 20 está ruim, vou colocar a média de 21. Ficou melhor, vou passar a usar a média de 21. Ele disse que ele foi ingênuo em fazer aquilo daquele jeito naquela época. Apesar disso, ele foi ajustando o sistema dele. Por exemplo, ele mudou uma regra para entrar no mercado um pouco antes do fechamento do dia, por exemplo. Esse sistema funcionou muito bem, que foi inclusive até o melhor até aquele ponto. Foi ali mais ou menos até o final de 2004. Em 2005, esse sistema entrou num drawdown e ele não achava mais parâmetros que fizessem o sistema voltar a funcionar. Foi então que ele teve uma ideia de monitorar o volume intraday e usar como um filtro nas entradas dele. E ali entre 2005 e 2007, por quase 3 anos, esse sistema foi o mais lucrativo que ele teve até então.
mais uma vez, um novo recorde de lucros. Ele comenta nesse ponto que achou incrível que o sistema anterior, com entradas antes do fechamento, nunca voltou a funcionar, algo que ele nunca tinha visto em nenhum sistema que ele tinha desenvolvido. Ele conta nesse ponto da história, da entrevista, que para os sistemas dele, cada pedaço de lucro é importante. Em termos de números de trade que ele faz, ele diz que ele executa mais ou menos uns 1000 trades por ano, né? Aí nesse ponto da entrevista ele fala sobre os HFTs. O Parker ele diz que a dinâmica veio mudando com o tempo por causa da entrada dos robôs institucionais, os robôs de alta frequência. Que para ele a velocidade de execução começou a fazer diferença e o lugar aonde ele achava vantagem matemática acabou mudando também. Esse novo sistema dele, baseado em volume intraday, foi muito bem até o primeiro ano negativo, em 2013. Lembra que ele começou a operar? Lá nos anos 90, né? Foi ali que ele deu de novo um grande passo, ele sentiu que tinha que buscar algo novo. Ele comenta que sempre ele é incentivado a testar ideias novas quando ele está num drawdown. Se ele encontra algo que se mostra muito melhor do que ele fazia, ele adota a nova técnica. Ele saiu ali naquele momento, naquela hora, depois que o sistema começou a não ir bem, em fóruns de discussão, buscando novas ideias, até que ele encontrou algo que é chamado de mean reversion. Mean reversion normalmente são sistemas onde a gente pega a faca caindo, muitas vezes. No exemplo do Parker, para compras ele buscava ativos que tinham uma tendência de alta e aí começava uma correção. Então quando essa correção acontecia por um período de tempo definido, de um tamanho X ali que ele queria, ele aguardava com uma ordem limite, por exemplo, e entrava comprado. Ele buscava sair com pequenos lucros de diversas operações desse tipo. Ele disse que é como operar um elástico que está esticado, entrando na operação quando o ativo esticou e buscando algum retorno para sair num ponto médio. No caso das vendas, no entanto, ele menciona que ele não faz simplesmente o oposto das compras como muitos pensariam. Ele também busca vender em tendências de alta, mas ele usa regras específicas para operar contra a tendência. Uma coisa importante aqui, ele não largou os sistemas antigos simplesmente, ele dividiu o capital dele entre os sistemas originais, os mais antigos que funcionaram por muito tempo, e o sistema novo, por exemplo esse de mean reversion. Durante 2014, os sistemas antigos basicamente não deram dinheiro algum para ele, enquanto os novos rentabilizaram na casa de 40% no ano. Nisso ele conta que bateu uma ganância nele, o que levou ele para a pior fase da carreira dele. Ele decidiu parar com os sistemas antigos e alavancar usando 120% do capital, quer dizer, ele alavancou mais 20% do que ele tinha. No ano seguinte, com os seus sistemas novos de mean reversion. Isso só para ver o pior resultado que já teve no sistema. O pior que ele já tinha visto em qualquer teste que ele tinha feito, e olha que ele fez testes começando nos anos 80 até 2010. Naquele ponto, ele percebeu que os sistemas antigos poderiam ter funcionado bem, e no final de 2015 ele voltou a operar junto com o sistema novo os antigos, para ver ainda mais perdas. Naquele ponto ele tinha um drawdown do capital todo, na casa dos 45%. Mas olha só, pessoal, não se esqueçam que mesmo com tudo isso que rolou na história dele, ele tem uma rentabilidade anual de 20%, 3 vezes o S&P, tá? Não, vamos deixar isso sempre guardado, porque apesar de todos esses tropeços, ele fez dinheiro consistentemente, né? Nesse momento, ele perdeu totalmente a confiança, ele estava decidido a parar de operar, mas ali passou alguns meses, ele pensou, eu não posso parar de fazer isso, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço isso por muitos anos, vou continuar. Então ele decidiu melhorar o plano de trading dele, incluir algumas chaves gerais para estopar quando algumas circunstâncias aconteciam ali. Então ele voltou com o sistema de mean reversion, o sistema mais novo dele, né? Mas com alguns novos filtros que ele foi aprendendo e desenvolvendo por experiência. Por exemplo, ele não operaria mais empresas de biotech, empresas de pesquisas, né? Pesquisas de medicamentos, de novas inovações médicas, que às vezes tem grandes estouros com notícias de aprovações e coisas novas. Ele também mudou o sistema de gerenciamento de risco para um risco financeiro fixo por ação que ele operava. Antes ele operava lotes fixos. Ele mudou para um sistema de risco fixo. Eu gosto mais, pessoalmente, né? Ele ainda sentia que ele tinha que ter mais do que um sistema para diversificar melhor. Ele acredita que ter mais que um sistema pode superar o resultado do melhor sistema que existe se for operado sozinho. Uma nova regra clara e direta que ele criou nos últimos anos, que ele diz que vem sendo bom para ele, é parar um sistema caso o resultado acumulado que ele tem no sistema, a curva de capital, vem abaixo de uma média de 200 períodos que ele tira. Se o sistema está ali funcionando
veio abaixo da média de 200 a curva de capital, ele para o sistema, se ela retornar, ele volta. Isso é tradear a curva de capital. Tem muita discussão sobre esse assunto, aliás, na internet. Ele separa os sistemas dele, tanto no que ele faz de compras, no que ele faz de vendas. Então, por exemplo, recentemente ele parou de operar o mean reversion em compras, ele está somente operando ele no lado vendido. Falando um pouco sobre otimizar sistemas operacionais, né, de trade, ele disse que hoje ele evita a todo custo otimizar os parâmetros dos seus operacionais. Segundo ele, quanto mais simples, melhor. Algumas considerações que o Parker deu, inclusive, mais para o fim da entrevista foram: uma coisa que ele falou, ele acredita que é melhor ter mais que um sistema ou um operacional do que focar em uma só maneira de operar. Que é interessante ter alguma maneira de desligar o operacional quando ele não está indo bem. Que é, inclusive, uma coisa que ele fala muito interessante. É possível você começar muito bem no trading, ter uma carreira maravilhosa por 15 anos, e depois se deparar com um drawdown que praticamente te joga para fora do mercado. Por isso ele diz que é muito interessante sempre manter outra fonte de renda, sempre quando possível. Uma sugestão que o Parker dá também é não largar o emprego. Vai testando e aprendendo com o mercado até que você sinta a confiança necessária que vem com experiência. Antes de fazer os comentários finais, eu quero pedir para você dar um like, dar um joinha. Muito legal a história do Parker, um cara totalmente sistêmico, muito interessante. Deixa um joinha, deixa um comentário, eu quero ler aqui embaixo. A gente está de olho nos comentários e vem para dentro da comunidade, faça parte do SST, se torne um membro gratuito da nossa comunidade, sst.trade é outro lugar. Vamos lá para comentários finais, sempre agradecendo meu amigo Felipe Mano, que lê junto comigo o livro e a gente troca ideias. Muito obrigado, um grande abraço para o Mano. Comentários finais sobre o Parker. Por exemplo, o meu operacional, se estiver passando por algum período de drawdown, ele perdeu a eficácia e eu devo deixar ele de lado? Responder essa pergunta rapidamente e sem hesitação é primordial para um trader sistemático. Até para aquele trader que opera de uma forma muito objetiva. Como disse o Jack Schwager, o Parker soube incorporar bem duas regras de ouro preconizadas pelo Ed Seykota e que sempre parecem se chocar, mas que são na verdade complementares. A regra número 1 do Ed Seykota é: número 1, siga as regras sem questionar, e número 2, saiba quando você tem que quebrar as regras. Então é interessante pensar quando parou de funcionar ou quando é um drawdown. É uma arte, na verdade. Ao definir o seu operacional, né, siga-o com disciplina, mas esteja sempre, eu disse, sempre pronto para adaptar, pronto para fazer adaptações, e não hesite se tiver que alterá-lo radicalmente ou até mesmo abandoná-lo. Em rara entrevista recente, o Parker disse que ao começar a operar em 1996, ele tinha a intenção inicial de ser apenas um investidor, daqueles que compram e mantêm uma posição mais longa. Porém, no final daquele ano, o então poderoso chairman do Fed, né, o Alan Greenspan, usou pela primeira vez a palavra exuberância irracional, para alertar sobre uma possível bolha nos preços dos ativos, né, e que veio realmente a estourar essa bolha 4 anos depois, em 2000. Isso foi o pretexto para que o Parker passasse a operar pensando em operações mais curtas e desistisse de uma visão mais parecida com um buy and hold. A busca de um trade system único, matador e imortal não parece mesmo ser a realidade dos traders sistemáticos bem-sucedidos. O Kevin Davey, que é campeão da World Cup Trading Championship de 2006, é o campeonato mundial de trading, é um conhecido trader sistemático. Ele atualmente opera com cerca de 80 trading systems distintos em diferentes mercados e tempos gráficos. É óbvio que você não precisa ter 80 operacionais diferentes em ação, mas também já deveria ser óbvio que ficar na mão de apenas um operacional vai te deixar, talvez um dia, pode te deixar, talvez um dia, em grandes apuros. Tanto Parker quanto Kevin Davey, de quem eu acabei de comentar, foram ao longo do tempo tornando seus trading systems mais simples e com menos filtros. Assim, parece que a experiência fez com que eles fizessem uma escolha em favor da aplicação de múltiplos operacionais em uma gama diversificada de ativos, ao invés da complexidade nas premissas de um operacional único em um único ativo. Operar curva de capital, a técnica que é utilizada pelo Parker para decidir quando desligar ou religar um operacional, pode ser bem eficiente, mas sempre dependerá do tipo de regra empregada e do tipo de operacional que produz essa curva de capital. Por isso,
Usar regras padronizadas para operar a curva de capital com operacionais distintos, com distintas características, é um convite para ineficiência. Isso pode, inclusive, destruir a vantagem de um determinado trade system. Assim como na busca do próprio operacional, a definição dessas regras para operar curva de capital, ela requer muitos testes. Ao se deparar com uma ideia nova, teste. Ao ouvir o guru de plantão te convidar a usar o operacional dele, teste. Quer ter convicção sobre alguma coisa? Teste. Não acredita em mim? Teste. A ênfase dada pelo Jack Schwager ao fato do Parker ser o único trader sistemático entrevistado nesse livro pode dar a falsa impressão de que ele é muito diferente dos outros. É verdade, ele deixa tudo programado para os algoritmos dele que atuem diretamente sozinhos, o que os outros traders não fazem. Mas todos esses traders, sejam eles discricionários ou de qualquer outro tipo cujo adjetivo você queira usar, buscam premissas bem definidas para suas entradas e saídas. Todos estão buscando uma vantagem matemática, seja ela programável ou decidida com o aperto de um botão. Todos iniciam seus dias sabendo muito bem aquilo que estão buscando no mercado, ainda que não tenham ali certeza alguma para onde vai esse mercado, né? Todos encontraram um método que se alinha à sua personalidade e todos buscaram ser autores de sua própria história. Essa foi a história do Parker, mais um trader fantástico desse livro aqui, que vale a pena você ler, se puder. Só tem em inglês, quem sabe no futuro a gente vê uma versão desse livro aqui em português. Esse foi mais um grande trader desse livro, eu acho que ele é o antepenúltimo, vou até dar um spoiler para saber se a gente tem mais 2 traders, eu acredito que nós temos, eu não estou lendo na frente, eu leio junto enquanto eu faço a resenha para vocês, eu estou querendo junto com vocês curtir a história desses caras, então eu não li os próximos. A gente tem agora mais 2 traders pela frente. Eu desejo que você tenha um excelente sábado, se está assistindo na hora do almoço no sábado, se está assistindo em qualquer outro dia. Tenha uma excelente semana, um excelente dia. Eu te vejo em um próximo vídeo. Não deixa de fazer parte da comunidade. Te vejo lá dentro. Um grande abraço, valeu, até mais, tchau. Show de bola, né, Nagita? O que você anda fazendo na vida de bom? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Por que você pede para eu fazer os vídeos à noite? Porque não tem muita luz. Você acha que eu trabalho 24 horas por dia, que nem loja de conveniência? Você trabalha. É que a gente vem aqui escondidinho, né? A gente tem que vir escondido, né? A gente tá vindo aqui só eu e o Naga, segredo. Nosso